1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12 e deixar que o Senhor passe para nós as instruções da sua palavra. Confesso que durante o dia de hoje, durante a semana, eu estava trabalhando em cima desse sermão para trazer para você nesta noite e que Deus possa também nos abençoar e dar conhecimento, sabedoria, para trazer a mensagem do Senhor e não do pregador ou não das coisas que possamos entender melhor. Quero agradecer também o meu amado filho espiritual, irmão Renan, meu filho, que pregou ontem para nós, atendeu o pedido, os irmãos que vieram dar o apoio também, Deus te abençoe, certo? Na minha versão, pelo menos, existe um subtítulo que diz preceitos diversos. Esse sermão desta noite nós vamos estar circulando entre 3 passagens principais. Sobre os 2 cegos quando Jesus estava por um caminho e depois também, antes nós vamos ver sobre Marta e Maria, mas primeiro nós vamos ver esses vários preceitos que o apóstolo Paulo passa a esta amada igreja. Versículo 12 diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes com todos, para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois Paulo faz as finalizações, mas nós vamos estacionar por enquanto aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, ter a compreensão, e aqui nós temos um encarreamento de várias instruções, como nós vemos preceitos do Senhor para a igreja do Senhor, de coisas que devemos fazer, né? Os estímulos de forma branda, corretiva, exortativa, dos relacionamentos, para que ninguém pegue as coisas mal por mal, seguir sempre o bem, o nosso caminho é sempre as coisas do bem, tanto uns para com os outros, como todos para com um. No demais, uma confraternização geral, uma parabenização, regozijai-vos sempre no Senhor, em outras passagens, a oração incessante, dar graças em todos os momentos da vida, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo, entre todos nós. Não desprezar as profecias, não extinguir o espírito, examinar tudo, reter o bem, abster de toda aparência, todo cheirinho de mal, toda ventilação de maldade, cai fora dela. Esses são os preceitos. Não fica circulando muito em volta das coisas que aparentemente são inofensivas, mas tem um fundo com outros propósitos. E depois o Senhor pode nos santificar em tudo que possamos imaginar, tanto no nosso espírito, tanto na nossa alma, quanto no nosso corpo, para que possamos ficar preservadíssimos, intactos, prontos, conservados, irrepreensíveis, sem que ninguém tenha que estar falando coisas avessas de nós, atrapalhadas, para um propósito,
a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Desses preceitos todos, é uma preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui. Nós vemos que hoje nós estamos num tempo de muita informação, e de tanta informação que as pessoas têm, também as pessoas vão estar cheias das suas próprias opiniões. Tempo que cada um tem a sua verdade, e isso gera muitas discussões, contrapõe quando nós lemos que não se dê mal por mal, que nós devemos seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros. Tempos de pessoas surdas, de ouvidos fechados, filhos que não ouvem os pais, jovens que desprezam os idosos, alunos que debocham dos professores, de forma que as pessoas não querem ouvir, não querem receber esses preceitos que nós lemos. Não é tão fácil colocar nas pessoas os preceitos de Deus. Gostaríamos muito que os preceitos de Deus fossem facilitados no seio da Igreja do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor. Aqueles que têm opinião sobre tudo e pouco conhecimento de causa, é evidente que vai ter problemas, é evidente que também vai estar com aqueles que pedem o ânimo, e até o ponto de uma mais forte aqui, dos desordeiros. E de forma que quando nós vemos que o volume da ignorância é o tamanho da geração dos tolos. Então, quanto mais existe ignorância no meio, e Deus queira que não seja na igreja do Senhor, mais pessoas com tolices nós vamos ter. De forma que esse tipo de pessoas são aqueles que estão povoando o mundo, mas não devem estar povoando a igreja do Senhor. De forma que nessa leitura de hoje, debaixo desses nobres enquadramentos que o apóstolo nos faz saber necessário aprender e colocar diligência para um estado de conservação pleno, como nós vemos no versículo 23, para estar plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, preparados para o encontro com o nosso Senhor Jesus na sua vinda, dia que se aproxima cada dia mais. Amém? A questão é, você espera? Como está escrito, para nos estimularmos a esperança e a fé, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? A fidelidade aos ensinos eleva sempre a postura dos nobres que rogam, que são os 2 primeiros versículos nossos, que regozijam sempre no Senhor e também que vivem em constante oração. Esses irmãos, servos do Senhor, são gratos e eles são examinadores da palavra do Senhor, dos preceitos do Senhor, guardam as coisas boas, fogem das aparências suspeitas, das fumaças. Esses atenderam o chamado pela graça eterna, do fiel chamador de pecadores, também os transforma em ilustres, purificados para a santificação. O ponto de partida para quem quer seguir Jesus deve ser sempre a decisão da boa parte, Jesus o Salvador. A boa parte é mais que uma oportunidade, é uma decisão de agarrar a oportunidade por Jesus, como Salvador e Senhor. Quero passar para você que muitos têm oportunidade, mas nem todos escolhem a boa parte. Todos nós nesta noite
Estamos diante da oportunidade na anunciação do nome de Jesus, o Salvador. E Ele te chama. Mas nem todos agarram essa oportunidade. Quando o pensamento e a atitude estão desimpedidos de embaraços, o Senhor abre as portas para as oportunidades. Ainda que você possa encontrar tempos difíceis, tempos trabalhosos, o Senhor não vai te abandonar. Você crê? A questão é a nobreza que você se apega à causa, acrescentadas por decisões que você deve tomar. A boa parte, por exemplo, é como a decisão que Maria teve quando se encontrou diante da grande oportunidade da sua vida, do encontro com Jesus. Maria e aquela mulher samaritana têm de tudo de coração coincidentes para ouvir a palavra do Senhor. Aquele que examina os corações nunca teve dúvida dessas duas nobres mulheres bíblicas. Em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 em diante, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Duas irmãs, duas decisões, numa única oportunidade. Duas irmãs, duas decisões, numa única oportunidade. Então Jesus disse: por que, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas? Muitas coisas nos tiram de decisões importantes, quando nós precisamos entender que só uma vai nos abastecer para depois fazer todas as outras coisas. Marta não entendeu. Veja que Marta foi quem deu as boas honras da casa ao Senhor, mas quem extraiu o melhor de Jesus foi Maria. Marta deveria ter despertado seu coração que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para ser honrado. Pode ser que você venha na igreja, faz obras boas e certas para servir-se de agradável ao Senhor Jesus. Na verdade, devemos fazer todas estas coisas, mas para honrar o Salvador. Devemos a Ele honra e graça e louvor. É parar para ouvir o que Ele tem das boas novas para nós. Amém? Em Mateus 20, 28, Jesus disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marta não se apercebeu desse detalhe. Marta poderia ter deixado todas as coisas úteis que lhe cansava e ainda de fazer sozinha. Deveria ter parado tudo, sentar em paz para ouvir Jesus. Assim você deve vir à igreja. Você não deve vir à igreja sobrecarregado de coisas de afazeres. Hoje você tem que sentar aqui para ouvir a voz de Deus,
para ouvir a palavra de Deus. Não o pregador que te prega, mas a palavra que ele fala para você. Que ela vem da fonte da palavra de Deus. A diferença entre Marta e Maria pode ser notada em qualquer um de nós, no que fazemos e no que paramos para ouvir. Tempo para fazer coisas boas temos de sobra, mas tempo para ouvir as coisas excelentes apenas nas oportunidades. Amém? Nós temos muito tempo para fazer coisas boas, mas tempo para aproveitar momentos excelentes, esses são especiais. Você já parou para pensar quantas vezes, por exemplo, você teve a oportunidade de ler a Bíblia e não leu? Quantas vezes você não teve disposição para fazer uma visita a um amigo ou uma amiga necessitada? Quantas vezes a vontade de vir à igreja foi menor do que outras coisas que você deu mais valor? Saiba que somos o que damos valor. Você dá valor em Jesus? Nas coisas dele? Você deve saber, cada um de nós, o que tem de Marta e o que tem de Maria. Eu quero dizer para você também, cuidado com ideias desastrosas, de que você está bem sem estar com os irmãos da igreja. Não foi esses preceitos que nós lemos no nosso primeiro texto. Sem estudar a palavra, possivelmente de pouca oração, porque você só faz coisas boas. Também Marta era assim. Reclamava também de fazer tantas coisas, mas não fazer a principal. Quantas vezes você pode dizer a si mesmo, ou quando algum irmão pergunta, por que você não veio à igreja? Ah, porque eu tinha outra coisa para fazer. Você fez a parte de Marta. As Marias vêm à igreja. As Martas têm serviço para fazer. Tem outras obrigações, ainda que úteis. Muitas vezes nós ficamos em casa apenas porque estamos indispostos, ou com os amigos do mundo, ou com o pessoal que está falando sobre política, sobre dinheiro, sobre diversões, sobre as agendas do mundo. Mas quando você está entre os irmãos também, você acaba ficando sem assunto. Você emudece. Termina o culto, você sai correndo. Nem dá para ver se o irmão veio ou não. Pode ter certeza que provavelmente você também não ia ter muito tempo para ficar ouvindo Jesus falar. Agora, antes de vir, eu estava ouvindo uma pregação e eu vi com muita tristeza de um pregador dizendo que quando ele vai pregar nos Estados Unidos agora, as igrejas falam assim para ele, olha, pregação é só 15 minutos. E ele diz que as pessoas já não toleram mais pregações de 40, 50, uma hora, 60 minutos. Então as pessoas querem pregações curtas, tipo um fast food teológico, e depois vai embora. Porque tem muita coisa para fazer. As muitas tarefas das nossas vidas só vão nos dar enfado, não nos vão dar paz. Aqui você pode ficar em paz para ouvir que Jesus tem amor por você. Amém? Foi o conselho que o apóstolo Paulo deu nesses preceitos que lemos para esperar Jesus. Devemos ouvir a voz de que ele vai voltar. O versículo 23. Quando ouvimos a voz do Salvador, iremos nos separar para nos aplicar às escolhas e decisões dos assuntos nobres relacionados à sua volta. Então nós vemos que nós devemos regozijar sempre entre nós, quanto mais possível,
quando encontramos os irmãos, quando vem o visitante, quando nós estamos juntos e quando nós estamos sós, oramos, falamos com o Senhor. Maria fez a mais perfeita oração em real time com Jesus, porque ela ficou conversando com Jesus. Quando nós vemos no versículo 12, 13, 14, de clamar, de rogar, primeiro é necessário saber que o clamor é um pedido de ajuda por saber-se que é incapacitado para alcançar uma necessidade. Ninguém vai clamar se não precisa de nada. Ninguém vai clamar se pode fazer só. Mas quando nós somos incapazes, nós vamos nos humilhar para poder clamar. Por exemplo, você pode salvar seus filhos? Você é capaz de salvar seus filhos? Não. Então o que vamos fazer pelos nossos filhos? Nós vamos orar e clamar noite e dia de joelhos. As mães, os pais, os avós devem estar dobrando joelhos nas suas casas, pelos seus filhos que estão distantes e por aqueles que estão perto. Amém? A cura de uma doença, devemos ajoelhar e orar. E o Senhor coloca efeito na oração dos justos, quando eles clamam. O livramento do mal. Irmãos, nós não imaginamos quantas vezes os anjos do Senhor que nós vemos em Salmo, que acampam ao nosso redor, nos tira de momentos que nós nem imaginamos que poderíamos estar correndo risco. Então é o efeito do clamor. Tantas outras coisas, irmãos. Os jovens clamar por um casamento no Senhor, para não sofrer depois consequências. Os pais clamar pelos seus filhos, que eles possam ser abençoados, para também não sofrer, porque quando nossos filhos sofrem, nós também sofremos. E assim nós podemos, com certeza, na nossa oração, pedido com súplicas. Súplicas é um pedido com humildade. Ninguém suplica se não for humilde. Como aquela mulher cananeia. Quando Jesus disse das migalhas, ela não parou de suplicar, mas ela aceitava o que sobrava. Isso é humildade, isso é coração contrito, isso é aceitar o pouco, mas o pouco que faz efeito. Amém, meus irmãos? Então, quando nós pedimos com humildade ao Senhor e com fé, Ele passa a ser o nosso ajudador. Amém? Salmo 54:4 diz: eis que Deus é o meu ajudador. Hebreus 13:6 diz: assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. A incapacidade reconhecida da nossa ineficiência elimina o orgulho, a soberba, e nos dá a capacidade da humildade para poder suplicar, com rogos. Foi o que fizeram aqueles dois cegos, que pediam esmolas no caminho quando souberam que Jesus ia passar. Mateus capítulo 20, versículo 29. Jesus estava saindo do caminho de Jericó e seguiu com ele uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam mais. Quanto mais o povo, a multidão diziam: ficam quietos, mais eles persistiam. Sabe o que é isso, meu irmão, meu amigo? É fé que ninguém impede de manifestar. Dizendo: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós.
Jesus parando chamou e disse: que quereis vós que eu faça? Então disse-lhe Jesus: Senhor, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Disseram a Jesus. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. E logo seus olhos enxergaram. Depois que viram Jesus, seguiram Jesus. Maria viu Jesus, foi ouvir Jesus. Os dois cegos, sem ver Jesus, clamaram a Jesus, e quando viram Jesus, seguiram Jesus. Você está fazendo o que esses dois cegos fizeram? Se você é uma pessoa que não clama por Jesus e tem dois olhos fantásticos, que porventura ficam pregados no celular o dia todo e noite toda, pode ver até o que não deve, mas evita ver Jesus. A não ser que você use o seu celular para ouvir pregação e ler a Bíblia, que você deve ter arquivada no seu smartphone. Amém? Então você está vendo Jesus na tecnologia. Mas se você usa para outras coisas, quem sabe, se você olhar para esses dois cegos, a atitude deles, e considerar-se cegos diante de Deus, para poder enxergar Jesus que tem passado muitas vezes pela sua frente, e você nem olha para Ele. E quanto mais clamar para Ele. Quem não olha para Jesus, não clama para Jesus. Quando eu falo que eu creio que aqui a maioria tem olhos maravilhosos, enxergam bem, aqueles dois não tinham olhos maravilhosos, mas eles tinham fé. Suplicar, a súplica é um pedido humilhado. Soberbos não enxergam Jesus. Soberbos não enxergam Jesus passar, com olhos ou sem olhos. Aqueles dois cegos, alguém avisou que Jesus estava passando. Eles não conheciam Jesus, mas sabiam de Jesus. Como você está? Entre Maria e Marta, entre os dois cegos e os preceitos do apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, se você vive no efeito atarefado de Marta, Jesus responde para Marta. Como pode responder para você agora? Pega o versículo 41. Vê se cabe o seu nominho ali. Aqui Jesus disse: Marta, Marta, 2 vezes. Será ou não que Jesus pode dizer o seu nome ou pode retirar o seu nome 2 vezes daí? Aqui Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E você pode responder: o que é que anda afadigando a sua vida? O que é que anda dando ansiedade na sua vida? Jesus passa ansiedade para nós? Não. Jesus coloca-nos em colocação, em lugar de fadiga com as coisas do mundo? Não. Então Jesus disse para Marta: uma coisa só é necessária, Marta. E você não pegou o que era necessário. Alguém aqui já saiu de viagem e no meio da viagem esqueceu coisas necessárias? Hoje é o celular. Quando você sai de casa e esquece o celular, como você se sente? Como você tem que ir para uma viagem, tem que levar os documentos, depois perde os documentos e não acha os documentos, mas eles são necessários.
É esse o sentimento que Jesus quis passar para Marta. Marta, você tem que sentir necessidade de mim. Você tem que sentir que não pode viver sem mim. Você vive sem Jesus? E anda ansioso? E anda ansiosa? Paulo, nos seus preceitos, no versículo 14 e 15, diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguiu sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Este afago de Paulo aqui é muito bonito. Ele é muito principal, porque o que Paulo escreve é que a união, o regozijo do corpo do Senhor vai trazer para nós ausência de solidão, ausência de companhia, ausência de um companheiro, de um irmão amado, de uma irmã amada para falar e compartilhar das boas novas. Os humildes, imploradores de Deus, reconhecem os que trabalham do Evangelho entre nós, de dar atenção por aqueles que preparam a palavra de Deus com toda a reverência, com todo amor. A atitude de Maria é um exemplo para nós quando estamos no culto. Ela estava atenta para ouvir o que Jesus dizia. Se você aqui hoje está atento para ver o que a palavra de Deus está falando para você, é a mesma palavra que Jesus falou a Maria. É a mesma palavra que Marta deixou de ouvir. Tão perto, na mesma casa, mas não ouviu Jesus. Pode ser que alguém está aqui, mas não está dando atenção à pregação. Está aqui, mas está ansioso e preocupado com coisas lá de fora. Você está igualzinho Marta, na casa de Jesus, sem ouvir Jesus, sem paz, preocupado com tantas coisas. Então a melhor parte é você parar tudo, fazer igual Maria e ouvir a voz da palavra de Deus. Amém? Porque, meus irmãos, você que nos ouve, quem não vai prestar atenção nos cultos, na palavra pura do Senhor, também não prestaria atenção em Jesus na sua época entre os homens. Parece curioso, mas não é. Menosprezar a pregação pura do Evangelho de Deus é menosprezar o reino de Deus. Esta igreja, há mais de meio século, anuncia o reino de Deus. A palavra do arrependimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem de dizer às igrejas. E esta é uma delas. Amém? Ter em grande estima os anunciadores é o reconhecimento que Deus enviou alguém para plantar sementinha no seu coração. Porque se não tivesse essa pregação nesse momento, você não estaria ouvindo a palavra de Jesus. Você é um privilegiado, só falta você estar dentro da casa, mas atarefado como Marta, e não com a melhor parte. E Deus envia alguém para plantar a semente no seu coração. Planta e rega com amor, para a sua preservação, como nós vemos nos preceitos de Paulo, até o dia da vinda do Senhor. Amém? Que tipo de solo você é quando nós falamos em plantas? O solo de Maria ou o solo de Marta? Aqueles que atuam na admoestação
nos preceitos do Senhor, como o apóstolo Paulo e como esta igreja, no trabalho, aqueles que coordenam. E Paulo diz: rogamos que reconheçais os que trabalham entre vós e anunciam as boas novas. Não devem ser tratados com indiferença. Um dia está o irmão Márcio, outro dia pode estar um de vocês aqui, ou Deus pode enviar alguém, outros já passaram por aqui, mas a palavra continua a mesma, a palavra de Jesus. Amém? Paulo diz que deve considerar-no em grande estima e amor por causa da obra e da paz entre vós. Ter paz e paciência com todos é uma missão cuidadosa aos fracos e aos desanimados, porque Jesus também ama as Martas. Jesus ama a Marta. Se você aqui é uma Marta, Ele te ama. Você pode não estar ouvindo a voz de Jesus, mas Ele não vai deixar de te amar. Jesus não amou mais Maria a Marta. Ele apenas disse que Maria escolheu a melhor parte. Amém? Entre Marta e Maria, em que barco você está? E eu não sei, mas eu posso dizer que Jesus ama todos. Então nós falamos de decisões. E decisão é sempre individual. Quando nós começamos a comentar essas leituras, nós falamos que hoje as pessoas têm muitas informações. E quanto mais informação tem, mais as pessoas se perturbam. Porque ficam perdidas o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Então você traz a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e confere o que você ouve daqui, para coincidir na palavra de Jesus. Amém? Por isso que Paulo diz que nós não devemos cansar de fazer o bem. Se você sabe que nós cansamos de trabalhar neste mundo, o trabalho nos dá cansaço. Desculpa. Vemos o caso de Marta. Mas será que fazemos tanto bem ao próximo para cansar tão rápido? Às vezes nós podemos dizer assim, em estado de pecado: já cansei de fazer o bem, já cansei de ajudar. Na verdade, nós nem começamos a fazer ainda. Você sabe por que quando a gente cansa? É porque não é obra de Jesus, é obra nossa. Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. Então, quando nós não cansamos, Jesus está atuando em nós. Quando nós não cansamos de anunciar o Evangelho, é porque Jesus está atuando em nós. Porque esses atos, meus irmãos, que nós vemos dos preceitos que Paulo passou para nós, não tem contraindicação, não tem dose máxima, não tem medida que basta, porque o amor, ele é imensurável. Não podemos ter pobrezas de congratulações, de abraços. Você já abraçou alguém hoje? Você já deu um bom dia para alguém hoje? Vamos avançar o horário para dar mais chance para nós. Você deu uma boa tarde para alguém hoje? Vamos fechar a noite. Você deu boa noite para alguém hoje? Irmãos, a gratidão a Deus de fazer o bem, em geral, nos induz a congratularmos, a nós estarmos regozijando sempre. Regozijai-vos. Não é uma alegria individual. A alegria individual, essa felicidade do homem, é quando alguém ganha um prêmio na loteria e fala: fiquei rico.
Que tristeza, fiquei rico. Tem uma expressão mais triste que essa? Fiquei rico. E os outros? Então não é um regozijai-vos. Ficou feliz por causa dele. Mas o regozijai-vos, irmãos, é o amor de Deus espalhado entre nós. Porque a contínua oração de gratidão nos induz a estar compartilhando a alegria entre os filhos de Deus, entre Marta e Maria. Sempre devemos ter tempo para alegrar com o próximo. Não adianta você dizer assim, estou bem comigo mesmo. Cuidado, meu irmão. Eu não creio você dizer, eu estou bem comigo mesmo, como uma frase que Jesus disse alguma vez. Eu nunca ouvi na palavra do Senhor ele dizer, eu estou bem. Só eu estou bem. Chorai com os que choram, alegrai com os que alegram, estejamos todos no mesmo sentimento, são os preceitos que nós vemos do apóstolo Paulo. Sabe o que chama-se isso? Comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, que tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A igreja do Senhor tem comportamento de Maria, tem comportamento dos 2 cegos. A igreja do Senhor não deve ter uma vida de mau humor, de reclamação constante. Já pensou você ficar reclamando dentro da igreja? Já pensou você ficar reclamando em volta dos seus filhos? Já pensou você ficar reclamando para os seus pais? Ou os pais reclamando para você? Isto é coisa de quem saiu do Egito e está com o coração no Egito. É difícil alguém aguentar onde há muita reclamação. Reclamação traz perturbação, a murmuração. Que tal orar ao invés de reclamar? Você já parou para pensar, se você orar sem cessar, o sem cessar é um presente, é contínuo. Como que eu vou reclamar no momento da oração? Pode ser um lamento de dor, mas não é uma reclamação. Uma petição. Então, o falar de Maria com Jesus foi uma oração mais espetacular que poderia ocorrer naquele momento. Querer andar com Jesus e sem falar com Ele é a mesma coisa de andar contrariado com Ele. Você já ficou de mal com alguém? Dias atrás nós fizemos um devocional sobre ficar de mal. Falamos dos judeus e dos samaritanos. Jesus foi na terra dos samaritanos, onde não se conversavam e nem se encontravam. Lembra-se? Então, se você só fica de mal ou de caras viradas, como se diz, com quem você conhece. Porque se você não conhece, não tem efeito. Mas já pensou você ficar de mal com Jesus? Ele no ambiente e você fazendo outras coisas. Aí você quer andar com Jesus, mas você não fala com Ele. Como 2 vão andar juntos se não concordam entre si, diz a palavra do Senhor? Para você andar com Jesus, você tem que falar com o Pai em nome dEle. Então você tem que orar sem cessar. Orar de vez em quando, vir à igreja de vez em quando, é provocar o fim de uma união. Você concorda? Tudo que é de vez em quando é igual fogão, é igual lenha. Se não tiver junto, é de vez em quando. Que fogo chato. Então, o hábito da ingratidão é uma ofensa a quem deveríamos estar dando graças em tudo e orando sempre. Até nas horas mais difíceis. A ingratidão é um bloqueador
de fala com o Mestre. É manifestar pouca importância da vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, como nós lemos aqui Paulo dizer em Tessalonicenses, na primeira carta. Então, meu irmão, você que está aqui, meu amigo, minha amiga, você não tem outro lado para estar. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Você pode estar no ambiente em que Jesus está, mas pode estar com o comportamento que Marta teve. Você tem tempo de chegar perto de Jesus. Como nós lemos, Maria chegou aos pés de Jesus. Submissa, porque ela não foi para falar, não foi para reclamar, não foi para contar histórias, ela foi para ouvir Jesus. Para nós finalizarmos o sermão desta noite, em que posição você ficou esta noite? Aos pés de Jesus ou agoniado com muitas preocupações da vida? Na verdade, estamos perguntando para você aqui hoje, você está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, aos pés de Jesus, ou você está como Marta, tão perto de Cristo, mas sem salvação? Mas terminando, Jesus te ama, mesmo assim. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.